Não existe nada mais icônico do que Fawlty Towers e Monty Python. Mas o ator John Cleese, que agora tem 86 anos, é uma lenda por muito mais do que só esses filmes. Agora, ele está tentando sozinho enfrentar a ameaça ao Reino Unido, a ameaça do islamismo radical. E quando as pessoas vão atrás dele, e elas realmente vão, a resposta dele é sinceramente incrível. Vejo que estou sendo muito insultada por apoiar esse homem. Quem é esse homem? Rupert Lowe, o cara que está por trás das enormes denúncias das gangues de exploração sexual, e ele está liderando o Restore Britain, um partido que realmente acredita em remigração e em acabar com o domínio do islamismo radical, etc. Enfim, ele escreve aqui: os ignorantes me chamam de racista. Eu não sou racista, eu sou culturalista. Eu acredito que algumas culturas são melhores do que outras. Eu prefiro culturas que não defendem apedrejamento, pedofilia, espancamento de esposas, mutilação genital feminina e decapitação de opositores. Pode me chamar de antiquada. E eu acho que isso já define o tom para John Cleese mais uma vez. Um homem absolutamente lendário. E pensar que esse senhor, de 86 anos, está indo fazer uma turnê pelo Reino Unido, para visitar cidades com grandes populações muçulmanas, como Birmingham, Manchester, Bradford e Leeds. Está deixando eles completamente surtados. Se vocês não sabem quem são os Five Pillars UK, eles são como a manipulação islâmica nas redes sociais do Reino Unido. Eu nem sei como descrever eles de outra forma. Mas eles estão surtando porque não gostam do fato de que esse comediante lendário, está tentando realmente falar sobre isso. Agora, ele já vem falando sobre isso há um bom tempo. Isso não é um fenômeno novo. Ele vem se posicionando contra a tomada cultural do Reino Unido, e isso é brilhante. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Saca só isso. O proeminente islamófobo John Cleese vai fazer uma turnê pelo Reino Unido em setembro e visitará cidades com grande população muçulmana, como Birmingham, Manchester, Bradford e Leeds. Quero dizer, que lenda absoluta fazer isso, gente. Sério, é uma coisa tão lendária. Aliás, bem-vindos ao Pushback. Eu sou a Erika, sua apresentadora. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Temos um anúncio empolgante chegando em breve. Estamos reagindo contra a insanidade a qual nos acostumamos com a mídia tradicional. E se você acredita nisso e nessa missão, então seja bem-vindo. Agora você faz parte dos Pushbackers. Dando aquela piscadinha, ei pessoal, ele está indo para suas cidades para fazer os shows dele. O que vocês vão fazer? Eu acho que vocês deveriam fazer alguma coisa. Ei, não estou dizendo nada, mas vocês deveriam fazer alguma coisa. Piscadinha, piscadinha. Quero dizer... De novo, como eu disse, esse é o Five Pillars. Eles ficam tipo, olhem esse homem islamofóbico e racista. Ele está indo para cidades com grandes comunidades islâmicas. Tipo, ok. O que devemos fazer? O que devemos fazer, pessoal? O que devemos fazer? Talvez fazer algo ruim. Talvez simplesmente ir lá e fazer alguma coisa típica de islamista radical. Quero dizer, o fato de você postar isso, o proeminente islamofóbico John Cleese está em turnê no Reino Unido e vai visitar cidades como Birmingham, Manchester, Bradford e Leeds. Ele está escrevendo isso. Eles estão escrevendo isso. E, de novo, você não pode realmente dizer que isso é incitação à violência, porque não é. Mas qual é o objetivo dessa postagem se não deixar as pessoas agitadas? Quero dizer, acho que é um jogo de cena porque John Cleese está planejando ir a essas cidades para agitar as coisas. Só posso te dizer isso. Quero dizer, é só olhar para ele. Você quer dizer algo, John, pra gente? Diga alguma coisa. Sim. Acabei de comer o curry mais delicioso. É a primeira vez na minha vida que como tchugo, mas eu realmente recomendo. E vou voltar para comer mais, porque eu sei que vocês também fazem lavagem de casa. Obrigado, John. Muito obrigado. Ok, então ele, aliás, foi ontem ao restaurante não halal do Singapore em Hammersmith, Londres. O comediante tem cada vez mais divulgado narrativas islamofóbicas e de extrema-direita online nos últimos meses, segundo o Five Pillars. Não, ele não tem. Eu não diria isso. Eu não diria que ele tem divulgado conteúdo islamofóbico. Na verdade, como ele disse no nosso tweet inicial, os desinformados me chamam de racista. Eu sou uma culturalista. Eu acredito que algumas culturas são melhores do que outras. E, novamente, algumas pessoas não ficam muito confortáveis com isso. Elas realmente não gostam disso. Ok, agora, é claro, quando eu digo algumas pessoas, os grandes islamistas furiosos, como 5P UK e como Mehdi Hassan, não conseguem lidar com isso. Então eles estão chamando ele, Mehdi Hassan, chamou John Cleese de racista, ignorante e desequilibrado. E Cleese respondeu à altura. Defensores do Islã, incluindo o falso moderado Mehdi Hassan, atacaram John Cleese, que tem sido a figura pública britânica que mais consistentemente e de forma eficaz vem alertando sobre a ameaça à Grã-Bretanha da tomada por migrantes muçulmanos. Mas Cleese, sem se intimidar, continua respondendo. Agora Cleese é questionado no X sobre por que os muçulmanos moderados nunca denunciam os chamados radicais, o que, é claro, levou Cleese a ser novamente chamado de racista e islamofóbico. O que é tão interessante sobre John Cleese e a maneira como ele fala sobre as coisas é que ele consistentemente levanta pontos que são muito, muito lógicos, certo? Então, ouvimos isso o tempo todo.
Tipo, você não pode dizer que todos os muçulmanos são radicais. Claro que não. Mas onde estão os 1 bilhão e 800 milhões que vocês consideram não serem radicais? Por que eles não estão denunciando o radicalismo? Onde está isso? Bem, o que está acontecendo? Por que há silêncio da parte deles? Porque pessoas como nós têm que denunciar isso e eles não denunciam, certo? Esse é o tipo de coisa que as pessoas simplesmente não conseguem lidar. O cérebro delas não consegue compreender que é preciso um pouco de nuance para pensar sobre isso. Eu costumava sair e fazer essas piadas raciais. Eu dizia, franceses, sabe? Por que os franceses têm tantas guerras civis? Para poderem ganhar uma de vez em quando. Por que os australianos são tão equilibrados? Porque eles têm um ressentimento em cada ombro, sabe? Eu costumava fazer essas piadas. E então eu dizia... E aí tinham 2 mexicanos e o lugar inteiro ficava... Eu quero dizer, a gente faz piadas sobre suecos, alemães, franceses, ingleses, canadenses e americanos. Por que não podemos fazer piadas sobre mexicanos? Isso é tão importante porque os comediantes têm a capacidade de levantar questões culturais importantes ao tirar sarro deles. E isso faz as pessoas rirem, faz as pessoas ficarem um pouco desconfortáveis. Esse é o objetivo da comédia. E muitas vezes são os comediantes que estão na linha de frente da guerra cultural, porque eles entendem a importância dessa batalha e de responder a argumentos ideológicos insanos e conseguem fazer isso de forma muito, muito inteligente. E o que ele está destacando aqui é super importante. Porque eles são tão frágeis que não conseguem se cuidar. Veja, é algo muito condescendente, sabe? Por quê? Quem são as pessoas sobre as quais você não pode fazer piadas? Muçulmanos! Muçulmano? Tente isso. Sim, mas vamos. Vê o que o seu Feed do Twitter diz. Sim, mas isso não quer dizer que você... Isso só significa que... te Não, matar. se danem. Eu faria assim. Sim, eu já disse Teoricamente, isso. você Já fiz poderia, piadas. sabe? Piadas tipo, sabe, é uma religião da paz. Tem um policial ali. Tem um policial ali. E veja, eles estão fingindo rir agora. Mas dá pra ver que o primeiro instinto deles foi: não, você não fez isso, sabe? Isso Ai, é meu realmente muito engraçado. Mas o problema é que, se você faz piadas, pessoas más vão querer te matar. Que o quê? Que eles podem realmente te matar. Segura um pouco, né? Nada bem, nada bem. Quero dizer, vamos ver o que John Cleese tem falado ultimamente. Porque, sinceramente, quando estou tendo um dia ruim, às vezes eu só passo pelo X-Del e lembro pra gente que, sabe, existem pessoas boas por aí, travando boas batalhas. Um protesto de verdade, sem ameaças de violência, mostrando que o futuro da Grã-Bretanha pertence àqueles que defendem isso. Devíamos ouvir esse homem. Eu sugiro que você fale. Não deveríamos ter bababam. Bababá, bam, bam, bam. Olhe isso. Se você passar pelo feed dele, a maioria das coisas que ele fala é sobre a importância do Reino Unido. Não é islamofóbico. Não é insano. Não é maldoso, certo? É só pura lógica. Aqui ele está defendendo J.K. Rowling. Levante a mão quem acha que J.K. Rowling é uma transfóbica horrível. Desculpa, mas eu não posso ignorar todos os biólogos. Correto. Ainda está por aí, tentando desesperadamente usar um estudo falho e já desmentido para provar algo impossível, que homens não têm vantagem esportiva sobre mulheres. Você poderia postar essa pesquisa recente? Ele está lá de novo, falando sobre essas coisas. As coisas reais que se tornaram norma. Lembre-se, quando falamos sobre a tomada islâmica, a Deco islâmica não acontece do nada. Ela vem para confundir as pessoas. Se você ler qualquer material sobre isso, ou sei lá, a propaganda, dependendo do que você pensa sobre isso, se você ler o Pequeno Livro Vermelho ou a Estratégia da Rússia, é sempre sobre criar caos e confundir as pessoas. Porque é muito, muito mais fácil invadir e tomar conta. Você não precisa começar uma guerra. Você literalmente pode simplesmente entrar. E então, aqui está ele, lembrando as pessoas de todas as coisas importantes. Você sabe, gênero é gênero. E ter orgulho do seu país é algo bom. Não mostrar de invasores é algo aceitável. E algumas culturas são melhores do que outras culturas. E está tudo bem admitir isso. E há tantas ideias normativas que não são insanas. Elas não são loucas. Elas nem são racistas. Elas simplesmente, em certo grau, têm algum fundamento factual. E essa é a coisa que a nossa sociedade esqueceu. E é isso que John Cleese defende. E eu apoio totalmente. Porque os comediantes, mais uma vez, têm um papel realmente, uma responsabilidade muito grande de usar sua plataforma de comédia com responsabilidade e cuidado. Sabendo e entendendo que eles conseguem transmitir uma mensagem que a maioria das pessoas não consegue. E eu, particularmente, amo absolutamente essa lenda. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.